Muito bem, senhoras e senhores, esse aqui é nosso primeiro encontro para falar sobre direito penal comum focado no curso de formação de soldados. Se você quiser aprender um pouquinho mais de direito penal, ter um aprofundamento da doutrina e da jurisprudência, esse aqui é o canal certo para você. Então já se inscreve, já faça parte aqui do nosso canal do YouTube, que eu pretendo iniciar esse projeto e falar de todas as disciplinas jurídicas que vocês vão ter aulas no primeiro SENS. Se rolar, a gente faz para o segundo SENS também. Vou disponibilizar os slides para vocês, eu só estou dando uma maneira de passar esse material bem bisurado, bem legal, para que vocês possam se aprimorar, pegar o conteúdo que vocês vão ter nas aulas, que serão conteúdos excelentes, e eu vou ter como base a utilização do material produzido, da apostila produzida, com um aprofundamento em alguns temas que eu acho relevantes, para pegar quem está começando do zero, quem tem um pouco de noção aqui, e fazer com que vocês tenham uma boa noção em direito penal. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente começar. Pegar os nossos slides aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vou ficar num cantinho e aí eu vou marcando para vocês aqui o que é relevante. Vou seguir a sequência bonitinha aqui, ó, o que nós vamos trabalhar hoje. Introdução ao estudo do direito penal, os conceitos, noções fundamentais, direito penal objetivo, subjetivo, comum, especial, e um pouquinho do histórico do nosso direito penal brasileiro. Deixa eu só achar a canetinha para a gente compartilhar aqui. Pronto. Galera, nessa parte inicial, o que é o direito penal? O direito penal, ele é um ramo do direito público, porque é relação Estado-particular, em que existem determinadas condutas que são consideradas condutas criminosas, e essas condutas criminosas precisam ser responsabilizadas. Nós não vamos entrar em viés político, ideológico nenhum aqui, nós vamos trabalhar de maneira técnica. Então, sobre infração penal. O que é uma infração penal? É uma violação de uma norma penal. Uma violação de uma norma penal. Deixa eu apagar aqui. Então, é uma violação de norma penal, seja do Código Penal Militar, seja da Lei de Drogas, do Código de Trânsito Brasileiro, qualquer legislação penal extravagante. Mas é uma conduta que não é aceita pela sociedade, é um mal praticado por alguém, é uma violação a bens jurídicos, tá? Que são bens protegidos por lei, bens jurídicos, e essa violação causada por alguém, ela vai ter uma responsabilização. Então, infração penal pode ser crime ou contravenção penal. Delito, ele é usado tanto para crime quanto para contravenção penal, tá bom? Então, infração penal é a violação da norma penal. É alguém que viola um bem jurídico. Bem jurídico. Esse conceito de bem jurídico, galera, eu já vou adiantar para vocês aqui, que o conceito de bem jurídico aqui, ele é, na verdade, assim, existem bens, coisas, vou chamar de coisas aqui vulgarmente, que elas precisam de um respaldo da lei. Respaldo da lei. Dependendo do tipo de respaldo, por exemplo, se é o respaldo da lei penal, isso é chamado pela doutrina penal, pela prática da aplicação do direito penal de bem jurídico. Então, honra, vida, integridade física, são exemplos de bens jurídicos. São coisas que a lei entende que deve ser protegida pelo direito penal. Algumas condutas que violam essas coisas, esses bens jurídicos, tá? Por exemplo, patrimônio, ele é protegido tanto pelo direito penal, o crime de furto, por exemplo, como na legislação civil, no Código Civil, no Código do Consumidor, através de multa, responsabilização pecuniária, tá bom? Então, isso pode ser um bem da vida, como é chamado no direito civil, ou um bem jurídico, como é chamado no direito penal. Esse conceito de César Roberto Bittencourt aqui. Quando as infrações aos direitos e interesses do indivíduo assumem determinadas proporções e os demais meios de controle social não são suficientes,
ou são ineficazes para harmonizar a convivência social, surge o direito penal, com sua natureza peculiar, de meio de controle social formalizado, procurando resolver conflitos e saturar eventuais rupturas que surgem aí na relação humana. Conceitos aqui, galera. Controle social, você tem o informal e o formal. O que é o informal? A relação familiar, no seu grupo de amigos, no seu bairro. Isso é um controle social informal. Você não faz aquela coisa errada porque você vai ser tolhido pelo grupo, não é aceito pela sua cultura, tá bom? Na sua igreja, enfim. E o controle social formal é quando já existem regras formais, por exemplo, direito, para trabalhar essas condutas. Algumas delas são condutas penais, outras são condutas trabalhadas pelo direito administrativo, direito civil e por aí vai. Beleza? Então, não é toda violação à norma que vai ser trabalhada pelo direito penal, mas em alguns casos nós vamos trabalhar nessa aula ainda. Já começando aqui, ó, falando sobre princípios. O direito penal tem vários princípios. Princípios são regras fundantes, são preceitos que norteiam tanto a elaboração da lei, quanto a aplicação da lei, quanto a execução da lei. Então, os princípios eles estão em todo o ordenamento, eles são mais abstratos, mais genéricos. E aí, o princípio da fragmentariedade é muito comum, porque ele tem relação com o princípio da insignificância. Nós vamos falar para vocês nesse momento oportuno. Mas aqui, ó, o princípio da fragmentariedade, ele decorre de dois princípios: reserva legal e intervenção mínima. Reserva legal e intervenção mínima. Esses dois princípios, eles dão origem à fragmentariedade. O que é reserva legal? Isso está tanto na Constituição, vou até trocar de cor aqui para destacar, isso está tanto na Constituição quanto no Código Penal, tá? Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, você precisa de lei formal, lei em sentido estrito, para combinar uma conduta penal ou uma sanção penal. E o outro princípio aqui é o da intervenção mínima. O que é intervenção mínima? O direito penal, ele só vai agir em determinadas situações. Se a violação a bens jurídicos é uma violação grave, uma violação concreta, real, e para determinados bens jurídicos específicos. Então, isso é princípio da fragmentariedade, oriundo da intervenção mínima. O Estado não atua sempre, o Estado atua em determinados casos. E essas atuações para o princípio da fragmentariedade significam que o direito penal só vai agir para a proteção de determinados bens jurídicos e diante de determinadas violações graves, concretas, intoleráveis, transcendentais. Caso contrário, não se utiliza o direito penal. Isso é princípio da fragmentariedade. Furto de um palito de dente. É furto. É um crime formal. Mas não há uma expressiva violação a bem jurídico. O valor daquele palito de dente é mísero. Ele pode ser substituído por outro palito de dente. Então, não se aplica o direito penal nesse caso. O princípio da insignificância, oriundo do princípio da fragmentariedade. Princípio da fragmentariedade, oriundo da reserva legal e da intervenção mínima. Não confundam o princípio da fragmentariedade com o princípio da subsidiariedade. O que significa isso? Subsidiariedade é quando o direito penal é aplicado, quando não há como outras formas de controle social serem aplicadas. Se houver uma outra forma de controle social a ser aplicada, não se usa o direito penal. O direito penal é a última ratio, a última trincheira. Exemplo, a pessoa para o carro na frente da sua casa, pode ser resolvido isso através de uma multa. Não precisa prender a pessoa, não vai impor uma pena para ela. Então, você não utiliza o direito penal. Isso é o princípio da subsidiariedade, beleza? E da fragmentariedade,
você só vai utilizar o direito penal para determinadas violações a bens jurídicos e determinados tipos específicos de violações. Então, o princípio da fragmentariedade e subsidiariedade, eles têm uma certa ligação, mas são distintos, tá bom, pessoal? Avançando aqui, um pouco mais em conceito, como o Estado que regula essas ações entre particulares, nós temos um direito penal aqui, ó, um ramo do direito público, diferente de um direito privado que trata de relações entre pessoas. Aqui nós estamos tratando de relações entre pessoas, mas que precisam de um direito público, de um olhar macro. Então, a pessoa mata a outra, isso é relevante para toda a sociedade, o Estado vem e interfere nisso, direito público. Agora, a pessoa compra duas latinhas de cerveja, gasta R$10 e não paga essa outra pessoa, o dono do bar. Existe uma regulação que o Estado já fez a lei para isso, através do legislativo, para trabalhar essa questão de comprou e não pagou, questão pecuniária, mas é uma relação privada, comercial, de interesse patrimonial. Então, aí nós trabalhamos essas questões através do direito privado, que como o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, nesses casos aqui, por exemplo. Qual o objetivo aqui, ó? Aqui tem um viés bem criminológico, estudar valores fundamentais que regulam os elementos que norteiam a convivência e paz social, bem como os fatos que violam e seu conjunto de normas jurídicas, com o objetivo maior de proteger valores por meio da imposição de penas e medidas de segurança. Então, toda essa proteção, essa preocupação do direito público, direito penal, é para manter essa convivência, essa segurança, essa paz social, através aqui de normas jurídicas, e quem viola essas normas jurídicas vai saber já quais são as consequências, as responsabilizações. Galera, conceito formal e conceito material de crime, conceito formal e material. Tem conceito legal, conceito formal, conceito material e conceito analítico de crime. O que nós vamos trabalhar para vocês aqui? Formal e material. O formal nada mais é do que as atividades, as condutas que são consideradas criminosas e as formas de responsabilizar quem pratica essas condutas. Então, o conceito formal de crime, ele está ligado basicamente, justamente aqui, ó, à ideia do exemplo que eu vou dar do nosso Código Penal. Então, ele estipula as condutas criminosas e as consequências para quem pratica aquelas condutas, tá? E aí, para o conceito material, nós temos 3 requisitos aqui que são analisados para o conceito material. A gente olha o caráter garantista do direito penal, o caráter fragmentário do direito penal e o caráter subsidiário do direito penal. Qual que é a ideia do caráter garantista? De se impor limites ao Estado durante a aplicação do direito penal. O caráter fragmentário, não são todos os bens jurídicos que o direito penal vai tutelar. E, além de não ser todos os bens jurídicos que ele vai tutelar, não são todas as ofensas aos bens jurídicos que ele tutela que serão apreciadas pelo direito penal. E o caráter subsidiário, só se usa o direito penal quando outros ramos do direito não sejam tão eficazes. Então, olha aqui, ó, conceito material do direito penal, impor limites ao poder punitivo do Estado, quando da tarefa de proteger bens jurídicos relevantes diante de ofensas concretas, ofensas graves, intoleráveis e transcendentais. O que é transcendental? Transcendental é quando a ofensa é para outra pessoa, não é para você. A autolesão, ela não é crime, salvo se for para a prática do estelionato, para pegar um dinheiro do seguro, por exemplo. Salvo engano, artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal. Mas a autolesão não é crime. A lesão em outra pessoa, isso é transcendental. Isso sim é crime, tá? Então, esse é o caráter fragmentário. Por meio de penas ou medidas de segurança, sempre que outros meios à disposição não sejam suficientes, caráter subsidiário. Se você estaciona o carro em local proibido,
Você não precisa do direito penal para uma pena, uma medida de segurança. Você pode ter uma sanção administrativa, pecuniária, uma multa. Isso é suficiente para resolver o problema do estacionamento irregular. Por exemplo, avançando aqui, pessoal, outro conceito aqui de direito penal objetivo e subjetivo. Direito penal objetivo é o direito posto, o direito vigente, são as normas que estão escritas no nosso ordenamento. Isso é o direito objetivo, é o que está previsto na legislação. E o direito subjetivo? O subjetivo, ele é a faculdade de punir do Estado. O Estado tem o direito de aplicar o direito penal, as sanções penais, a quem praticar determinadas condutas. É o ius puniendi do Estado. Então, o direito objetivo é o direito posto, o direito subjetivo é a faculdade do Estado de aplicar o direito penal. Avançando aqui, direito penal comum especial. Direito penal especial, vou começar por esse aqui, ó, porque é totalmente ligado a nós, policiais militares, militares estaduais, por exemplo, militares federais também, e tem outros casos aqui nos crimes de responsabilidade, né, que são infrações político-administrativas, popularmente chamadas de crime de responsabilidade. Direito penal especial é quando é aplicado para um determinado número de pessoas específico, pessoas restritas. Então, quando é aplicado para um número de pessoas específico, isso é o direito penal especial. E o direito penal comum é aquele que é aplicado indistintamente para todas as pessoas. Ok? Direito penal comum para todo mundo, especial só para um grupo de pessoas. E aí, agora um pouquinho de história do direito penal no Brasil. Você tem que, basicamente, se preocupar para a sua prova aqui, ó, com a ordem disso aqui. AMF. Tem até um carro da Mercedes lá que tem esse logotipo, né? AMF. AMF. Então, no período colonial, a gente tinha, ainda sendo colônia de Portugal, né, mais ou menos isso aí, a gente chama de período colonial por causa disso, importava o direito português, 3 ordenações, afonsinas, manuelinas e filipinas. As datas delas são importantes, porque você vai perceber que elas pouco mudaram em relação às sanções, tá bom? Então, as datas são importantes. Aí eu já vou passar um macetinho para vocês memorizarem isso aí mais para frente. Depois nós temos o Código Criminal do Império, 1830, e depois o período da República, de 1889 em diante. Vamos começar pelas afonsinas, e aqui, ó, promulgadas em 1446. Então, vocês já vão lembrar disso aqui, ó. AK. Mas por que AK? AK de A46. AK, A46. Ordenações afonsinas, 1446. Antes do descobrimento do Brasil. Beleza? AK, de quê? De afonsinas, 1446. Crueldade de penas, não tinha princípio de legalidade para defesa contraditória, dignidade da pessoa humana, não tinha nada disso, tá bom? Quando você assiste ao filme Piratas do Caribe, aquele esquema da forca, do Jack Sparrow, de cortar com guilhotina a cabeça, imagina esse cenário aí, tá bom? Então, arbitrariedade total de quem julgava, não tinha nenhuma preocupação com o respeito para com os julgados, e a ideia era de prevenção. Eu aplicava o direito penal, as sanções penais, porque eu segurava a pessoa que era infratora até o seu julgamento. Tá? Então, ela não ficava aguardando o julgamento em liberdade, como é hoje. Ela ficava presa, retida, reclusa, até o seu julgamento. Por isso, o caráter preventivo. Preventivo. Aí a gente sai do AK, A46, para o M14. M14. Como se fosse um fuzil, né? Nós estamos falando só de fuzil aqui. Então, a AK-46, a Manuelina, M14. M14. Manuelinas, 1514. Não mudou muita coisa, não, das afonsinas, tá bom? A gente percebe que é só aqui pós-descobrimento do Brasil. E aí, as Filipinas. Filipinas. Aí você só decora isso daqui, tá? Que é 1603. Então, afonsinas, 46. M14, que é 1514, e vai sobrar Filipinas, 1603,
E olha só, ela veio até 1830. De 1603 até 1830, é o maior período que nós tivemos de uma legislação penal presente no nosso país. Então, sobre as ordenações, galera, todos se preocupavam aqui, ó, com essa ideia de criminalização, punições severas. O objetivo era trazer temor. Então, não cometa crime porque você vai se dar mal. Tá? E aí tinha pena de morte, açoitamento, amputação, confisco, banimento, várias sanções penais que não existem mais. A de morte existe em caso de guerra declarada, vocês sabem. Fechamos as ordenações Código Criminal do Império. Código Criminal do Império. Nós tivemos a nossa primeira Constituição aqui no país em 1824. Tá? E aí, através dessa Constituição, ela falava que nós precisávamos de um Código Penal baseado em justiça e equidade. Então, desde 1824 já começa a surgir essa ideia de um código com mais justiça, mais equidade, e tanto que na Constituição já trazia aqui nesses artigos, ó, 179, 19, e aqui no item 20 também, o 179. Desde já ficam abolidos açoites, torturas, marca de ferro, todas as penas cruéis, e a pena não passará da pessoa do delinquente, o princípio da personalidade, da individualização da pena. Eu cometo um crime, o meu filho não vai pagar pelo meu crime. Eu que vou arcar com as minhas consequências. Pena de morte existia na forca, trabalhos forçados e banimentos ainda existiam. Então, se liga aqui, ó. Cuidado quando perguntarem para você. Todas as sanções penais, cruéis, forca, etc., foram extintas a partir do Código Criminal de 1830, oriundo da Constituição de 1824? Não. Mas já tinha um princípio de equidade, de justiça lá, uma sementinha que foi plantada em 1824 para o Código Criminal do Império, que é de 1830. Avançando, galera, período republicano, a República, você sabe, 15 de novembro de 1889. Nós tivemos aqui, ó, publicado em 1890, um decreto da República, e em 1891, a primeira Constituição republicana do nosso país, é de 1891, nossa segunda Constituição. Só que ele foi criado, esse Código Penal aqui da República, na correria, tá? Então, tinham várias falhas nele, foram pegas legislações, foram aglutinadas lá, então é uma verdadeira aqui, ó, colcha de retalhos. E depois, em 1932, planejado, pensado, organizado por Vigente Piragibe, a CLP, Consolidação das Leis Penais, que pegou legislações extravagantes e aglutinou num Código Penal, em 1932, aqui, esse CLP, tá? Então, galera, fechando essa ideia da história do Código Penal, ordenações afonsinas, mamelinas, filipinas, Código Criminal do Império, Código Penal da República, surge em CLP, né, em 1932, em 1991, 1891 e depois 1932, e aí, de fato, nós temos um Código Penal que ele foi proposto aqui, ó, em 1940, sancionado em 1940, entrou em vigor em 42. É o Código Penal que nós temos até hoje, com uma grande reforma em 1984. Tudo bem? Mas nosso Código Penal atual, a origem dele é esse decreto-lei aqui, ó, de 1940, que entrou em vigor em 42. Então, todas as leis que a gente vê que vão sendo atualizadas, os crimes, as sanções, algumas coisas referentes que a gente escuta na mídia, eles estão alterando esse decreto-lei aqui, ó, de 1940, que está em vigor desde 42. Penas alternativas à prisão, nós tivemos a suspensão condicional da pena, por exemplo, penas restritivas de direitos, aquela questão de limitação de final de semana, interdição de direitos, proibição de frequentar determinados lugares. Isso aqui surgiu em 84, nessa grande reforma do Código Penal, e reintroduziu o sistema de dias-multas. Aí aqui eu deixo para vocês esse esqueminha, para vocês darem print, se quiserem, para ficar, né, visualmente fácil. Então, o AK, que é 1446,
Depois nós temos o M14, que é 1514. E aí, as ordenações filipinas de 1600, meu Deus do céu, e 3. Que horror. É com mouse é duro, né? Veio a Constituição de 1824. Na sequência, precisava do Código Criminal 1830, com base em equidade, justiça, etc. E tal. Já não tinha mais marca de ferro, açoite, mas ainda tinha pena de banimento, morte pela forca. Depois veio o Código Penal de 1890, que é o Código Penal da República em 1889, Código Penal de 90. Depois vem aqui o Código Penal, que é o atual, de 1940. Fechamos, senhores? Fechamos aqui. Ixi, mano, deixa eu apagar isso aqui. Agora aqui, ó. Tranquilo, aulas 1 e 2? Alguma dúvida, manda pra gente, escreve no Instagram, @Thiago César Capitão. A gente vai elaborando isso aqui. Vou descobrir uma forma aqui de disponibilizar os meus materiais para vocês, uns resumos também, umas questões focadas para que vocês entendam os conteúdos. Bons estudos, pessoal. Até a próxima.